Beleza? Boa noite. Começou a gravação. Hoje a gente vai falar de grafos e introduzir DFS também, que é um algoritmo de busca em grafo. Beleza. Isso aqui tá errado. Esse é o slide. Aqui. Acho que sim, funciona. Funciona. Então, o slide tá aí. E vamos dar uma passada no que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Eu acho que a aula de hoje vai ser rápida. Eu acho. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre abstrações, no geral, na computação. E depois a gente vai entrar em grafos. Motivação para estudar grafos, transformando um problema em grafo, e aí conceitos em grafo, né? Por algum tempo. Conceitos. Depois, problema motivador. E aí a gente vai entrar na parte de código e DFS. DFS já é com código e tal, tudo coisinha. Vai ter uma parte bem teórica da aula aqui, então talvez fique um pouco chato, mas é divertido até a parte teórica. Qualquer dúvida, perguntem. A gente vê tudo isso na matéria de grafos. E eu tentei pegar só o mais importante. E o que é intuitivo e o que a gente usa nos problemas. Alguns conceitinhos. Eu vou falar um pouco de recursão também em um momental, para garantir que todo mundo sabe o que é recursão. Beleza? Então hoje vai ser uma aula de boa. Eu acho que grafos é fácil. Eu acho. Bom, então começando. Vamos falar sobre abstração. Bom, abstrair algo ou alguma coisa é nada mais do que. Deixa eu ler o texto que eu fiz, né? Ah, a maior parte das estruturas e conceitos, elas foram criadas para resolver problemas existentes, né? A gente cria as coisas para resolver coisas. Só que, tipo, quando a gente vai resolver uma coisa, às vezes a gente usa coisas que já existem, né? Tipo, se você quer fazer um sistema, uma API, um site, você vai usar um framework ou alguma linguagem de programação. Então você constrói coisas tendo como base outras coisas. E esse processo a gente chama de abstração, né? Abstrair é, em vez de você se preocupar com o que está acontecendo literalmente, a nível de hardware, ou a nível de rede, de bits, você ah, se comunica com abstrações, né? Tipo, se comunica com a linguagem, ou com o framework em si. Então, por exemplo, no começo, os computadores só faziam contas, certo? Em 1900 e bolinha. Só que teve um momento que a gente precisou ler e escrever texto. Um string, AB. O que a gente fez? A gente criou um código ASCII, que definiu para cada caractere um valor numérico. O computador continua só lendo números e fazendo contas. O que a gente fez foi transformar letras em números, e agora a gente consegue colocar textos no computador, tá? Então, a abstração é isso. A abstração é pegar algo que a gente já construiu e construir algo sobre essa construção, beleza? Então, se não tivesse abstração, para cada problema que a gente fosse resolver, a gente precisaria pensar a nível de transistores para resolver, né? Tipo, eu quero fazer um site. Então tem que ver aqui os bits que vão vir da rede vão se comunicar e eu tenho que renderizar uma imagem e aí eu tenho que ver como os registradores vão fazer isso. Isso é meio sem sentido, né? Então, tipo, se cada vez que fosse resolver um problema você tivesse que olhar para os bits, isso teria muito trabalho. Então a gente abstrai. Ah, mas a aluna de grafos? Então, é porque grafos é uma abstração, né? Então, grafos é uma coisa que a gente criou sobre a matemática para poder representar elementos e suas relações. A ideia é que em problemas não precisa estar escrito grafos diretamente, mas a gente abstrai isso e representa como um grafo e resolve. Tá? Então é algo meio conceitual, grafo. Grafo é só uma estrutura que ajuda a abstrair um problema. Você transforma ele em elementos e a relação entre os elementos. Bom, explicando melhor, vamos pegar uma motivação aqui. Dado o mapa do Brasil, e tem estradas e tal, como que tu armazena isso no computador? Tipo, onde a estrada começa, onde ela termina, bifurcações, distâncias, nome da cidade, afins.
Tipo, colocar isso no computador, se você fosse querer colocar o mapa em si, a imagem, você não consegue extrair nenhuma informação relevante, né? Tipo, só uma imagem. O que o computador faz com isso? Para eles são só bits de cores. Ah, então, no nosso problema, que a gente quer, tipo, onde a estrada começa, onde ela termina, a gente não precisa se preocupar com o tamanho ou a população da cidade, né? A gente só precisa saber quais as cidades e quais as conexões entre as cidades. Então, por exemplo, é, qual que é a ideia? Um grafo é um conjunto de vértices, que são bolinhas, e um conjunto de arestas, que são tracinhos que ligam bolinhas, beleza? A gente se preocupa em representar elementos e a relação entre eles. Então, para o problema das cidades ali, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que cada cidade é uma bolinha, beleza? E uma estrada a gente representa como um tracinho, que é a relação entre eles. No tracinho a gente pode guardar informações como, tipo, a distância e, sei lá, BR. Talvez esses dados estejam um pouco alterados, 600. Talvez seja tudo errado, mas é só um exemplo. Então, em vez de se preocupar com o mapa em si, e tipo, cores, e rios, e cidades, e postes, sei lá, a gente se preocupa com a cidade, bolinha, quem a cidade se liga, tracinho, beleza? Então, a gente abstrai tudo, e aí o que importa pra gente é a relação, beleza? Bom, formalmente, um grafo de não direcionado, já copiei o primeiro erro. Um grafo não direcionado G é um par de conjuntos, V e E. V é um conjunto de vértices, bolinhas. Quando eu comecei a aprender grafos, eu chamava os vértices de bolinhas, eu achava mais fácil. E E é um conjunto de arestas, tracinhos que ligam bolinhas. Então, uma aresta é nada mais do que um tracinho que liga duas bolinhas, que são os vértices. Então, o grafo é só essas duas coisas, mais nada. Não pode ter triângulos, nada. Um vértice são tracinhos e bolinhas. Legal? Ah, claro, você pode ter vértices que têm propriedades, mas isso aí é detalhe de implementação. Bom, as arestas são representadas como um conjunto de dois elementos, que é como se fosse, ah, sei lá, nesse caso aqui, Teresina e Timon. Então, uma aresta representada como Teresina e Timon, porque aí é tipo, onde eu tô e para onde eu vou. Faz sentido? Então, por exemplo, nesse caso, o V, o conjunto de vértices aqui do nosso grafo é Timon, Teresina, Fortaleza e Natal. As bolinhas. E as arestas, o conjunto de arestas é tipo, essa aresta, Timon, Teresina, essa aresta, Teresina, Fortaleza, essa aresta, Fortaleza e Natal. Beleza? Então, a aresta é a relação entre ah, os vértices. Na aresta a gente também pode guardar essas informações aqui, né? Mas isso é extra. O que realmente importa é quais vértices ela tá ligando. Beleza? Legal. Caminho. Beleza. Vou falar sobre o caminho. Um caminho entre dois vértices. Gente, qualquer dúvida, perguntem, tá? É muito conceito, mas podem perguntar. E eu vou resolver problemas para fixar esses conceitos. Então, prestem atenção, por favor. Um caminho entre dois vértices, U e V, é uma sequência de arestas que nos permite sair de U e chegar a V. O comprimento do caminho é o número de arestas dele. Isso é, trivial. Por exemplo, um caminho de Timon a Fortaleza é Timon, Teresina, Teresina, Fortaleza, certo? Então, o comprimento desse caminho aqui é 2, e os vértices desse caminho são Timon, Teresina, Fortaleza, e as arestas desse caminho são Timon, Teresina, Teresina, Fortaleza. Legal? Caminho é o que o nome diz, é intuitivo. Caminho é um caminho. Tu sai de um lugar e chega no outro. Um caminho. Tu anda no grafo, assim. Legal? Quando eu estava aprendendo grafos, eu sempre tentava visualizar como uma cidade que tinha, tipo, sei lá, esquinas. Os vértices são esquinas e as arestas são ruas, algo assim. E aí meio que tem, tipo, tu tá numa esquina, vai para outra, vai para outra. Então, tipo, existe movimento no grafo, né? Tu quer ir de um lugar para outro. Quer chegar num lugar, sair de um lugar. Saber se de um lugar você consegue chegar no outro. Isso é uma das grandes aplicações de grafo. E é por isso que a gente usa grafo para representar, sei lá, cidades e estradas, beleza? Ciclos. Bom, um ciclo, como o nome já sugere, é só uma coisa que dá uma volta, né? Então,
é um caminho que tu começa num lugar e termina nele mesmo. Tipo isso. Tu começa em Timon e dá uma volta. Timon, Teresina, Fortaleza, São Luís. E chega no mesmo lugar. É, percebam que depois que tu define um ciclo, não importa onde tu começa, né? Porque, tipo, se tu começa aqui, tu dá a volta e chega nele. Se tu começa aqui, tu dá a volta e chega nele. Né? Um ciclo, você sempre consegue chegar no mesmo lugar. Um ciclo. Então, outra forma de definir um ciclo é tu dizer que tem um caminho de, por exemplo, A1 até AK, é um caminho, né? Um caminho, vamos dizer que isso aqui é P, e tu tem uma aresta indo de AK até A1, né? Então, tu faz um caminho até um vértice K e depois liga uma aresta de volta para A1, onde tu começou. Isso é um ciclo, beleza? Também pode ser uma forma de pensar. Eu não sei se vocês gostam de representações matemáticas. Eu tentei limitar um pouco, mas eu gosto às vezes. De boa? Qualquer dúvida, pergunta. Conectividade. Bom, esse aqui é um dos assuntos bem importantes para grafo. Se o grafo é conexo ou não. Você pode pensar na internet, em redes, que muitas vezes a gente pensa como um grafo, né? Que são conexões. E conectividade tem a ver com eu consigo me comunicar com um vértice K, dado que eu estou nesse vértice, algo assim. E aí se determina se precisa comprar novos cabos, algo nesse sentido, né? Então, por exemplo, um grafo é conexo se existe um caminho entre qualquer par de vértices. Então, nesse grafo aqui, ele é conexo, porque eu saio de Timon, chego em Natal. Saio de Timon, chego em Teresina. Teresina, chego em São Luís. Teresina, chego em Natal. Qualquer vértice que tu pegar, tu consegue chegar em outro, beleza? Então, ele é conexo. Mas se fosse algo assim, né? Tipo, tu tem um grafo aqui e outro vértice aqui. Perceba que esse grafo não é conexo, porque de C, você não consegue chegar em A, beleza? Então, tem que existir um caminho entre qualquer par de vértices, beleza? Se não tiver, deu ruim. Quando um grafo possui grupos de vértices isolados um dos outros, a gente chama essas ilhas de componentes conexos. Então, por exemplo, um grafo conexo aqui é isso aqui. Então, do 1 tu consegue chegar no 4, do 4 chega no 2, no 3, qualquer par de vértices que você escolher, você consegue um chegar no outro. Só que nesse caso aqui, se eu tô no 2, eu não consigo chegar no 4. Então perceba que fica tipo umas ilhas. Tipo, é como se fosse um grafo aqui, outro grafo aqui. Eu gosto de pensar que em grafos desconexos é como se fossem grafos diferentes, né? Tu tem um grafo aqui, ah, e tem outro grafo aqui. Ah, na teoria formal, eles são considerados o mesmo grafo, só que desconexos. Mas eu penso às vezes como dois grafos diferentes, eles não estão ligados. Beleza? Ah, legal? É, a definição de componente conexo tem a propriedade de ser maximal. Isso aqui é importante. Quer dizer que, tipo, ah, ficou bugado aqui. Mas, tipo, por exemplo, você não pode dizer que. Calma aí. Que 4 e 3 é um componente conexo. Certo? Porque isso não é um componente porque o 5 faz parte dele também. Então, só esse subconjunto de vértices aqui não é um componente. Certo? O componente é 3, 4 e 5. Porque ele é maximal. Eu não consigo mais aumentar ele. Se eu consigo adicionar mais um vértice, não é maximal, então não é um componente. Isso é meio confuso, mas resumindo, um componente é todo mundo que consigo chegar para um vértice. Beleza? O componente dele é todo mundo que consegue chegar. Show? Qualquer dúvida, pergunta, por favor. Tá. Tipos de grafo. Então a gente pode ajustar nossa abstração, né? A gente que criou a definição. Não, a gente não, né? Mas criamos a definição de grafo para ajudar a gente a resolver problemas. Então a gente pode fazer pequenas modificações com base no problema para ajudar a modelar os problemas, legal? Primeiro exemplo, um grafo direcionado, a.k.a. dígrafo, né? A gente chama de dígrafo. E eu não chamo, né? Porque eu acho feio, mas tem gente que chama.
A diferença do grafo direcionado é que as arestas têm direção, olha lá. Então, se tu tem uma aresta de U para V, a gente pode se mover nesse sentido de U para V, mas não pode voltar. Percebam que nesses grafos aqui, não direcionados, a aresta de 1 para 2 significa que 1 pode ir para 2 e 2 pode ir para 1. Não, tipo, indiferente. É mão dupla, eu gosto de pensar assim. É uma aresta de mão dupla. Mas nesse caso aqui é uma aresta de mão única. Então, tu vai de U para V, mas não pode voltar. Legal? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tu pode ir de 1 para 2, tu tem uma aresta direcionada para ele, mas não pode ir de 2 para 1, porque não tem uma aresta voltando. Se tivesse uma aresta assim, aí tu poderia voltar. Legal? Ah, então, nesse gráfico a gente pode ir de 1 para 2, mas não dá de voltar, pois não tem aresta nessa direção. Então aqui, tipo, posso ir de 1 para 2, posso ir de 2 para 3. Quando eu chego no 3, eu não posso ir para o 2, porque não tem como voltar. Mesma coisa. E eu posso ir para o 4. Show? Outra coisa que a gente pode fazer, é o que eu tinha feito lá no começo, é colocar pesos. Então, tipo, numa estrada, geralmente a gente quer colocar a distância dessa estrada, né? O tamanho dela. Então, a gente tem uma aresta que vai de... Aqui, deixa eu voltar. A gente tem uma aresta que vai de Timon para Teresina, a gente quer colocar aqui que a distância é 2 quilômetros. Tipo, a gente quer representar esse valor no coisa, para quando a gente for calcular, por exemplo, a distância de um caminho, a gente saber, né? Por exemplo, se de Timon a Teresina é 2 e de Teresina para Fortaleza é 500, a distância desse caminho, Timon-Fortaleza, é 502, né? É importante guardar essas informações de peso para poder calcular isso. Legal? Eita, tá certo. Ai, meu Deus, passei demais. Então, num grafo ponderado, cada aresta tem um valor numérico associado, que a gente chama de peso, geralmente. Ou custo, depende. E ele pode representar qualquer coisa que a gente quiser. Distância, custo, tempo de viagem. E um custo de um caminho é definido pela soma das arestas dele. Então, se tem um grafo assim, né? Aresta de 1 para 2, de 2 para 4, de 2 para 3, e um peso associado a cada uma. O grupo, o, o custo do caminho de 1 para 4, então 1, 2, 4, é o custo de 1 para 2 e o custo de 2 para 4. Então, 5 mais 6, que dá 11. Legal? Então, se as minhas arestas têm peso, eu consigo também definir o peso do meu caminho, que é só a soma de cada aresta. Beleza? É como se fosse uma cidade, né, gente? Se você anda, tipo, de... Você vai viajar de Timon para Teresina e de Teresina para Campo Maior, sei lá. A distância de Timon para Campo Maior é a soma de Timon para Teresina e de Teresina para Campo Maior. Isso é intuitivo, né? Tipo, grafo é a mesma coisa. Um caminho é bem intuitivo, né? Tipo, é igual na vida real. Grau. Isso tá errado. Grafo não direcionado. Para um grafo não direcionado, o grau de um vértice é a quantidade de vértices adjacentes a ele. Então, é a quantidade de vértices que tem uma aresta para U. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, o grau de 1 é igual a 2. Por quê? Porque o 1 tem uma aresta para o 2 e para o 4. Então, ele é adjacente a dois caras. Legal? O grau do vértice 2 é 3, porque ele se liga ao 1, ao 3 e ao 4. Então, 3. O grau é de um vértice, tá? O grau é uma definição para o vértice. Então, você tem que ter especificado isso antes. A quantidade de vértices que tem uma aresta para outra. Então, tem problemas que a gente consegue analisar. Tipo, só com grau a gente consegue resolver ele. Beleza? Então, não precisa nem codar nada muito complexo. É só uma análise meio matemática do grau. Oxi. Uai. Eu vou abrir aqui. Ok. Não entendi o que aconteceu. Tudo bem. Sim, gente. Vamos ler esse problema aqui. É...
Policarpo trabalha como administrador de sistemas, blá, blá, blá. A rede de computadores são N computadores que estão conectados por um cabo. Os computadores são indexados por números inteiros de 1 a N. Sabe-se que quaisquer dois computadores estão conectados por um cabo diretamente ou através de outros computadores. O que isso significa? Significa que o grafo é conexo. Se quaisquer dois computadores estão conectados por um cabo direto ou, tipo, por um caminho, quer dizer que o grafo é conexo. Essa é literalmente a definição de conectividade. Beleza? Policarpo quer descobrir a topologia da rede. Uma topologia é a forma de descrever a configuração dele. Ele conhece três topologias principais: barramento, anel e estrela. Um barramento é um cabo compartilhado com todos os computadores conectados a ele. Anel, o cabo conecta cada computador a apenas outros dois. Uma estrela é a topologia onde todos os computadores de uma rede estão conectados a um único nó central. Então é isso aqui, é uma estrela. Então aqui, barramento é uma linha, estrela, não. Anel é isso aqui, e estrela é esse troço aqui, que tem uma bolinha no centro e as outras espichadas. Legal? E o que a gente tem que fazer? Em questão de grafo é muito importante ler, tá? Mais do que em outras questões. Então, por exemplo, você tem um grafo não direcionado, conexo. Isso aqui é muito importante, te parece inútil, mas é tipo uma das partes mais importantes da questão, que é identificar o tipo de grafo que a gente vai usar para resolver o problema. Então, leiam bem a questão de grafo, tá? Não pode ler leitura dinâmica. É por isso que eu tô lendo o problema, tá? Porque tem que ler. Senão não estaria lendo, porque eu sou preguiçoso. Então, ele quer que a gente descubra a topologia da rede. Se for impossível, diga que a topologia da rede é desconhecida. Legal. Então, ele te dá N, o número de nós, e M, o número de arestas do grafo. E aí ele está M linhas contendo as arestas, que é tipo de 1 para 2. Ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, 1, 2, 2, 3, 3, 4. É um grafo assim, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, isso aqui é um... Isso aqui é o que mesmo, gente? É um barramento. Legal. Então, gente, o que eu quero de vocês? Eu quero que a gente analise essas imagens aqui. Então, deixa eu copiar esse troço aqui. Copiar a imagem. Deixa eu colar aqui em algum lugar. Tá. Dar um zoom. Então, gente, ó, me ajudem aí. Se eu tenho um grafo assim, percebam que ele é uma linha. O que eu posso afirmar sobre o grau deles? Então, lembre que o grau é a quantidade de vértices que um vértice está ligado. Então, quantos vértices são adjacentes a ele? Então, sobre esse cara aqui na ponta, qual é o grau dele? Tá, vamos lá. 1, exato. Então, o grau dele é 1, certo? E o grau desse cara aqui na ponta? Também é 1, né? Analogamente. Mas e o grau desse cara aqui do meio? Qual o grau dele? Desse maluco aqui. O segundo cara. 2, exato. Então, analogamente, se esse cara aqui é 2, esse cara aqui também é 2, porque tem dois caras ligados a ele. Então, perceba que, analisando o grafo, a gente percebe o seguinte, que numa topologia de barramento, vai ter dois vértices com grau 1, e o resto, todos os outros vértices são grau 2. Então, tipo, se eu tenho N vértices, isso implica que eu tenho dois vértices. Primeiro, né, se eu só tiver um vértice, ou se eu só tiver dois vértices, ele... Pera, isso existe? Não, é pelo menos 4 vértices, tá? Então esquece. Esquece o que eu falei. Então, se eu tenho N vértices, eu tenho certeza que dois deles
dois vértices têm grau, grau quanto? Grau 1, e n menos 2 deles tem grau 2. Porque eu vou ter uma estrutura assim, né? Dois vértices na ponta, que só se ligam a um vértice, e o resto vai estar no meio, né? Entre dois vértices assim. Então, se a gente for resolver o problema, o que a gente faz? A gente lê a entrada e apenas coloca, né? Tipo, conta o grau de cada cara. O grau é tipo, por exemplo, quando esse cara aparece numa aresta, o grau dele aumenta em 1. Então é só um contador de esse cara, o grau dele aumenta em 1. Tá? Agora vamos para outra topologia, a de anel. Essa aqui já é mais conhecida até, porque já estudou grafo. Mas, por exemplo, isso aqui para quem já é mais acostumado com teoria dos grafos, é um grafo ciclo. Mas vamos lá. Percebam que nesse grafo tá tipo todo mundo, né, tipo, dando uma volta assim. Então, vamos lá. Qual é o grau desse cara aqui? Alguém sabe me dizer? Desse carinha aqui. Um cara arbitrário. Legal? 3? Errado. Não é 3. Perceba que esse cara tem só duas arestas saindo dele. Então, tipo, uma aresta pra frente e uma aresta pra trás. Beleza? Então, 2, exato. Então, o grau dele é 2. E análogo a isso, o grau de todo mundo aqui é 2. Porque, tipo, todo mundo tem um cara na frente e um cara atrás. Se você analisar isso como um... Acontece. Se você analisar isso aqui como se fosse um ciclo, né? Dando uma volta, todo mundo tem um cara na frente e atrás. Legal? Então é tipo grau 2. Então aqui são N vértices, todos com grau 2. Ok? E agora a estrela. Legal. Na estrela, o que rola aqui? Qual é o grau desse carinha aqui da ponta? Desse carinha aqui, só. Esse cara da ponta aqui. Gêmeos. Já que tu tá me ajudando. 1, exato. E aí, Iago, beleza? Boa noite. Gente visto. O grau dele é 1. E análogo a isso, o grau de todo mundo aqui é 1 também, né? Tipo, os caras que estão na ponta. Só que tem um cara aqui que é diferente. Qual é o grau desse cara aqui? Dado que o grafo tem N vértices, né? Exato. Então, ele tem 5 vértices. Então, a gente pode perceber, né? Esse grafo aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Esse cara tem grau 5 e todo mundo tem grau 1. Então, perceba que se o grafo tem N vértices e ele está nessa estrutura aqui de estrela, isso significa que vai ter N-1 vértices com grau 1, certo? Essa notação está muito errada. Grau, sei lá, grau igual a 1. Então, tipo, N-1 vértices vão estar, tipo assim, né? Numa volta assim, espinhudos, assim, beleza? Como se fossem espinhos. E vai ter um vértice central que se liga a todo mundo. Então, vai ter um vértice com um grau igual a N menos 1. É isso mesmo. Ele se liga a todo mundo, menos ele mesmo, né? Tipo, que são os adjacentes a ele. Então, todo mundo com grau 1 e ele com grau N-1. Então, com essa análise aqui, a gente resolve o problema sem ter que saber nada de grafo. Tipo, quer dizer, a gente sabe grau, né? Mas tipo, a gente não sabe nada sobre DFS ou estruturas de busca em grafo ou algoritmos complexos de grafo. A gente só analisou a propriedade de grau do grafo e com isso a gente consegue resolver. Beleza? Ah, eu não vai dar tempo de codar isso demora muito, mas eu vou mostrar o código. Calma aí. Você tem um código aqui. Não tem. Calma aí. Também dá pra fazer isso. Nossa. Então, beleza. Qual que é a ideia? Quando a gente lê uma aresta, o que a gente faz? A gente lê uma aresta e aumenta o grau de cada cara, certo? Então, se o grau é quantos caras são adjacentes a mim, quando eu
adiciono uma aresta a mim mesmo, eu aumento meu grau em 1, certo? Isso faz sentido. Mesma coisa pro V. Então, se eu estou adicionando uma aresta de U para V, o grau de U aumenta em 1 e o grau de V aumenta em 1. Agora, para testar esse barramento, o que a gente faz? A gente vem aqui e para esse barramento, a gente tem que contar quantos caras tem grau 2, quantos caras tem grau 1, beleza? Então, o que a gente analisou aqui vai ter 2 vértices com grau 1 e n menos 2 vértices com grau 2. Legal? Então, 2 vértices com grau 1 e... Tá, eu devia ter jogado pro outro lado. Mas seria tipo... joga isso aqui pro outro lado, seria tipo... n menos 2 vértices com grau 2. Beleza? E a gente retorna true se isso for verdade. Então, ele é barramento se e somente se essa condição for verdade. Isso tá muito feio. Desculpa, gente. Beleza. Pro anel, o que que rola? Pro anel, a gente analisou que todo mundo aqui tem grau 2, certo? Porque todo mundo tem um cara na frente e atrás dele, só. Então, a gente só conta quantos caras têm grau 2. E se a quantidade de caras que tem grau 2 for n, então todo mundo tem grau 2, a gente retorna true. Beleza? Para ver se é estrela, mesma coisa. A gente conta quantos caras são 1 e a gente vê o único cara que não é 1, qual o valor dele. Isso aqui não precisava, tá? Eu codei meio mal isso. Mas beleza, a gente conta quantos caras são 1 e pega o único cara que não é 1. Tem que ter n-1 caras que tem contador 1, grau 1, e tem que ter um cara só que tem grau n-1, que é o cara central aqui da estrela, como eu mostrei aqui. Então, às vezes, em questões de grafos, você analisar o grau é suficiente para resolver o problema. Não precisa maracutaias e DFS e algoritmos avançados. Só analisar o grau. Beleza? Viajei muito bem que eu explico de novo. Beleza. Resumindo, análises de graus às vezes são úteis. Tem outra questão aqui que eu coloquei na lista sobre que é só grau. Mais especificamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui é a polícia. Essa questão aqui é só analisar os graus e ideias inteligentes e sacadas. Bem divertida ela. Acho que é só ela. Talvez tenha mais uma, mas eu não lembro agora. Acho que essa G aqui também, mas era difícil. Não, tô brincando, não é difícil não. Façam as questões. Tá. Continuando no slide. Resolvemos o problema. Tá, eu risquei em cima do slide. Calma. Pera. É aqui. Legal. Então, isso é para grafos direcionados. Quando um grafo é não direcionado, você não consegue definir, tipo, que o 1 é adjacente ao 2. Por quê? Porque o 1 vai para o 2, só que o 2 não vai para o 1. Então não é uma relação recíproca para, tipo, quanto adicionar uma aresta, tu saber que dois caras são adjacentes, beleza? Mas o que que rola? A gente define, no caso de grafos... Meu Deus, tá ao contrário, gente. Aqui é grafo direcionado e aqui é grafo não direcionado. Foi mal. Tá ao contrário. Gente, desculpa. Tá ao contrário. Eu vou arrumar isso. Não, por favor, não aprendam ao contrário. Aqui é não e aqui é direcionado. Em grafos direcionados, em que a aresta tem direção, só vai em um sentido, a gente define o grau de forma diferente. Então, em grafos direcionados, tem o grau de entrada, que é quantas arestas chegam nesse vértice, e o grau de saída, que é quantas arestas saem desse vértice. Então, por exemplo, aqui nesse caso, vamos colocar assim. Nesse caso aqui, o grau de entrada, então vou colocar GE de 1 é igual a 1, porque só tem uma aresta chegando nele. Se tivesse mais um cara aqui, o grau de entrada seria 2, porque tem duas arestas chegando nele. Então é só analisar quantas setinhas estão entrando nele e quantas setinhas estão saindo. Conta, esse é o grau de... as setinhas que estão entrando é o grau de entrada, as setinhas que estão saindo é o grau de saída. Gente, pelo amor de Deus, é intuitivo, gente.
Vocês conseguem. Grau de entrada é as que estão entrando, grau de saída as que estão saindo, pelo amor de Deus. Isso aqui dá de fazer, né? Ah, beleza. É, tá. Aí a gente vai entrar na parte mais de código agora. Então, problema motivador. Tu tem uma sala com N alunos, que estão numerados de 1 até N, beleza? E tu tem M relações de amizade, legal? Uma relação de amizade é um par IJ, que é I é amigo de J e J é amigo de I, legal? Se dois alunos são amigos, eles têm que estar no mesmo time. Então a gente está querendo criar times aqui, legal? A professora de Juquinha quer separar a sala de maneira a ter o máximo número de times possíveis. Responda quantos times a professora pode formar. Então o problema é esse aqui. Vamos ler aqui. Aquela historinha que eu já li, tu tem amigos e tu quer formar times. Então, por exemplo, esse caso aqui. Será que eu consigo rolar um texto aqui? Acho que não, né? Aff. Então vamos pegar o caso mais simples. Tu tem 3 vértices, certo? 1, 2 e 3. E o 1 é amigo do 3. Tá. Qual é o máximo de times que você consegue formar? Gente, percebam que se dois caras são amigos, eles têm que estar no mesmo time, certo? Então esse cara aqui tem que estar no mesmo time. Se eu adicionasse outro vértice, sei lá, 5, ele também ia ter que estar no mesmo time, porque eles são amigos. Então, qualquer cara em que seja, por exemplo, pro vértice 1, qualquer cara que seja amigo dele, direto ou indiretamente, ah, tem que estar no mesmo time que ele. Outra forma de falar, qualquer cara em que exista um caminho de um até ele, tem que estar no mesmo time. A gente vai voltar nesse problema depois, mas eu quero que já fique essa intuição para vocês. Pode falar, Iago. Fica à vontade. Volta lá para o desenho que tu colocou. Não é aqui, foi mal. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui. Voltei. Certo. Então, se o 2 estivesse ligado a apenas o 5, então seria um time só, né? Exatamente. Então, se o 2 tivesse ligado no 5, o 2 é amigo do 5, logo tá ligado com 3, tá ligado com 1. Porque, né? Todo mundo é amigo. Legal? Beleza, entendi. Então, por exemplo, como se eu tivesse o vértice 4 aqui e o vértice 7. O 4 não tem obrigação de estar em time com ninguém. Ele pode ter o próprio time dele. E o 7 também. Legal? Só que a partir do momento que sei lá, o 4 vira amigo do 7, isso não é mais verdade. Então agora, o 4 tem que estar no mesmo time do 7. Então, é isso. Vamos voltar nesse problema depois, tá? A gente vai resolver ele hoje. Mas eu só queria apresentar o problema motivador. Então, resumindo, para um cara ir, qualquer cara que eu consiga, qualquer cara que exista um caminho de ir até ele, ele tá no mesmo time. Tipo, ele tem que estar no mesmo time. Só que se não existe um caminho de ir até o cara, e eu quero maximizar o número de times, então eles vão estar em times diferentes, né? Então, tipo, se o 4 e o 7 estão num time e o 1 tá em outro, não tem por que eu juntar eles, né? Porque não tem necessidade. E eu quero maximizar o número de times. Legal? Acho que deu de entender o problema. Bom, agora vamos continuar. Representação. Então, como eu falei no início da aula, a gente utiliza de abstrações para resolver problemas, né? Tipo, ao resolver um problema, a gente usa abstrações em cima de coisas que já existem. Nesse caso, o que a gente quer fazer é representar um grafo no computador. Mais especificamente, representar um grafo em C++. A gente quer usar C++ para criar uma representação de grafo para a gente no programa, com estruturas que já existem em C++ para resolver problemas de grafo. Legal? Então, por exemplo, se a gente quer achar se existe um caminho entre 1 e 2, a gente quer achar uma maneira de representar o grafo em C++, e aí a gente resolve o problema. Isso fez muito sentido, mas tudo bem. Existem várias formas de representar um grafo, e cada um tem seus prós e contras, né? Então, a primeira forma mais intuitiva seria a gente criar uma matriz de tamanho n por n, e a matriz na posição ij guarda se existe uma aresta indo de i para j. Então, por exemplo,
Vamos ver esse caso aqui. Tá, vamos deixar o gráfico um pouquinho mais simples, porque criar essa matriz aqui vai ser meio chato. Então, vou apagar o 5, deixar só esses casos aqui. Então, a gente vai criar uma matriz aqui, matriz assim, de boa. Eu acredito que todo mundo já sabe criar uma matriz, né? Em C++, em C, mesma coisa. É só criar um array de 2 dimensões. Então, nossa, que matriz feia. Mas a matriz é isso aqui, né? Tipo, é... uma matriz, gente. Uma matriz. Pelo amor de Deus. Nossa, que coisa feia. Meu Deus. Tá, mas tudo bem. Então, a gente vai marcar nessa matriz se existe uma aresta de I para J. Então, por exemplo, tem uma aresta de 1 para 1? Não, então coloca 0. Tem uma aresta de 1 para 2? Não, então coloca 0. Tem uma aresta de 1 para 3? Tem, então coloca 1. Tem uma aresta de 1 para 3. Tem uma aresta de 2 para 1? Não. Tem uma aresta de 2 para 2? Não. Tem uma aresta de 3, 2 para 3? Não. De 3 para 1? Tem. Não. Não. Legal? A gente também pode dizer que tem uma aresta de um cara para ele mesmo, mas acho que não precisa. Então faz. Então, resumindo, no final a gente armazena para cada cara, para cada par de vértice, se tem um caminho entre eles. Legal? Bem intuitiva essa representação, eu acho. Espero que todos tenham entendido. Só que tem um problema nisso aqui. E qual é? O problema é que guardar para cada par de vértices, se tem uma aresta de para J, é que se eu tenho N vértices, eu crio uma matriz N por N, o tamanho dessa matriz é N ao quadrado. Logo, a complexidade de tempo e a complexidade de espaço fica N ao quadrado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 10 elevado a 5 vértices. Se eu for criar uma matriz de 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5, está 10 elevado a 10. Meu Deus. 10 elevado a 10. Isso é inviável, né? Porque criar uma matriz para tipo, cada par de vértice, 10 elevado a 10, isso estoura. Ter um de 1 para um pouquinho, no caso. Faz sentido. A verdade é que o loop, ele é meio tabu, assim, na maratona. Tipo, a gente considera meio antiético colocar loop nas questões. A gente que faz problemas, né? Mas tem questões que tem. Então realmente tem que ler o problema direito de grafos, para ver se tem. Para quem não sabe, loop, eu nem vou falar disso nessa aula. Só falei porque o James perguntou, mas não perguntou, mas falou. Loop, ou self loop, é quando tu tem uma aresta que vai de um vértice para ele mesmo. Algo assim, né? Então é como se fosse uma aresta inútil que vai para ele mesmo. Beleza? A gente chama de laço ou loop. Não é um ciclo, tá? Um laço ou um loop não é um ciclo. Beleza? Eu não sei se existe alguém que define como um ciclo. Acho que não. Tá. Então, acho que vocês entenderam, né? Representar como lista de adjacência, meu Deus, como matriz de adjacência é muito lento. Então, tipo, criar 10 elevado a 10 posições na memória é impossível e lento. Legal? Então, o que a gente faz? A gente usa lista de adjacência, que é, para cada vértice, a gente guarda apenas os vértices adjacentes a ele. Então, é tipo, vértices que tem uma aresta ligando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, do 1, 3, 2, a gente teria, tipo, uma lista para cada cara. Então, pro 1 vai ter uma lista, pro 2 vai ter uma lista, vou fazer assim, né? Oh, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Que eu sou ruim demais. Então, pro 1 vai ter uma lista aqui, pro 2 vai ter uma lista, pro 3 vai ter uma lista. Então, quando a gente tem uma aresta, a gente adiciona pro 1, que ele é adjacente ao 3, e pro 3, que ele é adjacente ao 1. Certo? E aí acabou a lista. Então, percebam que a gente gasta muito menos memória, porque a gente só aloca uma posição de memória. Nerd. A gente só aloca uma posição de memória quando tem uma aresta. Certo? Então, assim que aparece uma aresta, a gente aloca uma posição de memória nova
na, na, na lista de adjacência, beleza? Dito isso, ah, dado que eu só vou alocar uma aresta, eu só vou alocar uma posição de memória quando aparece uma aresta, qual é a complexidade de tempo e espaço dessa, tipo, para alocar isso aqui, para cada aresta? Alguém sabe dizer? Então, cada aresta que aparece eu adiciono, então vamos colocar formalmente. Para cada aresta UV, ah, eu adiciono na lista de U o vértice V e na lista de U o vértice V e na lista de U, na lista de V o vértice U. É isso aqui. Nossa, muito confuso. Então, resumindo, para cada aresta que aparece, eu tenho que adicionar na lista de adjacência um vértice novo. Qual é a complexidade de tempo e espaço para fazer isso? Ah, é a mesma. Complexidade de tempo e espaço. Então, posso perguntar também, quanto de memória eu vou gastar com isso? Tipo, qual a estimativa de tempo e memória para quem acertar a pergunta ganha um bis em algum momento da minha vida. Talvez tenha ficado meio confuso, mas resumindo, sempre que aparece uma aresta, tu adiciona um vértice na lista de adjacência de dois caras. Se são M arestas, qual é a complexidade do código? São V vértices. Não, são N vértices, né, também. Nossa, ficou um pouco confuso, gente? Se tiver confuso, eu posso explicar de novo, mas... Alguém sabe qual é a complexidade? Vagabundo. Tá certo. É, é isso mesmo. V mais E. Muito bem, Gil. Parabéns. Ah, ok. Porque... na verdade, digamos que é a de... Ah, tá certo, tá certo. É V mais E. Eu ia tentar argumentar que era só E, mas é V mais E. Porque quando tu aloca as N listas de adjacência, tu já cria V. Eu vou explicar melhor. Eu tô enrolando muito. Deixa eu explicar. Eita, tá tudo bem. Lista de adjacência. Como é que funciona? A gente usa vector para isso. Então, qual que é a ideia? Como ler um grafo não direcionado com N vértices e M arestas? Cada aresta é um par UV. Então, o que a gente faz? A gente cria um array de vector. Então, como assim um array de vector? A ideia é que para cada vértice de 1 até N, eu vou ter uma lista guardando os vértices que ele é adjacente. Legal? Por isso que é lista de adjacência. Para cada vértice, quem ele é adjacente. Beleza? Então, nesse caso, um array de vectorint. Um array de listas, vamos dizer assim. Legal? A gente leu N, leu M, quantidade de vértices, quantidade de arestas. A gente lê M arestas, e para cada aresta que aparece, se é um grafo não direcionado, então é como se eu posso ir de U para V e de V para U. Uma coisa que eu não mencionei, né? Mas no caso de um grafo não direcionado, no computador a gente representa ele como um grafo direcionado, em que todas as arestas vão e voltam, para ficar mais fácil de representar no computador, tá? Não ter que fazer gambiarra. Então, nesse caso aqui, a gente lê o U e o V de cada aresta, adiciona o V na lista de U, adiciona o U na lista de V. Isso é muito confuso. Legal? Mas é isso aqui, resumindo. Um gráfico com pesos, a gente quer guardar tanto, né, para cada vértice U, a gente quer guardar para quem ele vai e custo. Então, por exemplo, se o U vai para V com custo W, a gente quer guardar na lista de VW, certo? Então, para isso a gente usa um pair, que é um par de inteiros. O primeiro valor do pair é o vértice que ele vai, o segundo valor do pair é o custo para ir, né? O peso da aresta. Para quem não sabe, pair em português é par. Então guarda dois elementos. Eu já falei sobre par, mas só para deixar claro. Eu usei em placeback. Eu não sei se eu quero explicar em placeback, mas resumindo, isso aqui funciona sem colocar chave nenhuma, porque ele já constrói automaticamente. Não, não. É,
É porque tu tá pensando que. É porque eu coloquei isso aqui, ó. Que é. Dá de fazer com vector vector int, mas seria. Na verdade, seria vector, vector int e aí n, né? Vector vector int n. Que é como se fosse uma matriz em que cada posição dela é uma lista vazia, que a gente ainda vai adicionar os valores. Mas nesse caso aqui eu já crio como um array, né? Como o que eu mostrei aqui, né? Que é, para cada posição do array, ele vai ter uma lista de adjacência. A ideia é essa. Legal? Mas dá de fazer com vector vector int, tá? Eu já fiz em alguns momentos. Ah, é, é porque geralmente, em problemas de grafo, a gente tem que chamar funções e tal, e a gente tenta. E eu, particularmente, gosto de declarar variáveis globais. E aí, longa história, mas é melhor declarar como array, que é mais rápido. Longa história. Ah, vamos falar sobre DFS agora, que é o clímax da aula, a parte mais importante. Um problema comum em grafos é saber para um VSU com quem está conectado. Então, para saber com quem está conectado, a gente tem que percorrer o grafo, né? Então, tipo, se eu tenho um grafo 1, 2, 3, 4, para saber com quem um está conectado, eu tenho que sair andando pelo grafo e descobrir, né, quem ele está conectado. Acho que faz sentido isso, né? Intuitivo. É por aí. É por aí. Ahn, então, DFS. O nome em inglês é esse aqui. Eu nunca falei isso, na verdade, mas eu vou deixar aí para quem quiser. Eu sempre falei só DFS, eu nunca aprendi esse nome de verdade. E é busca em profundidade em português. Ah, e a ideia dela é explorar o grafo indo o mais fundo possível, num caminho antes de retroceder. Para quem já conhece algo sobre, a DFS é literalmente backtracking. Não sei se alguém conhece backtracking, mas é famoso em problemas de otimização e busca em força bruta. A DFS é um backtracking, tá? Então, não tenho medo de falar. Espero que seja, né? Senão tô falando merda. Para não visitar o mesmo vértice duas vezes, então, por exemplo, imagina que eu tô aqui, eu vou do 1 pro 2 pro 3. Aí do 3 eu vou pro 1. Aí do 1 eu vou pro 2, pro 3, E aí a minha busca ia ficar num loop infinito, né? Sempre indo pros vértices, e aí chega um vértice, eu já visitei ele, eu visito de novo. O que que eu faço? Eu marco que eu já visitei esse vértice. Então, a gente usa um array de visitados, um booleano, e a gente marca que a gente já foi nesse vértice. Se a gente já foi nesse vértice, não tem por que visitar ele de novo, né? Porque já fomos nele. Então, tudo que a gente tinha para fazer nele, a gente já fez. Ah, a escolha de para qual vértice ir é arbitrária. Essa linha aqui é bem difícil de entender, na verdade, mas arbitrária significa que eu posso ir para qualquer um. Então, por exemplo, se eu tenho um grafo assim, 1, 2 e 3, eu posso primeiro ir para o 2 ou primeiro ir para o 3, tanto faz. O algoritmo vai funcionar independente da ordem que eu escolhi, arbitrariamente. Legal? Isso que é arbitrário, para quem não sabia. Ah, espero que seja, na verdade, talvez esteja falando mais. Bom, mas para falar de DFS, a gente tem que falar de recursão, porque DFS é recursiva. Tem gente que faz iterativa, mas é uma merda. Então, faça um DFS recursiva. Se eu ver alguém fazendo DFS iterativa nas atividades, eu vou banir e não vou deixar mais participar. Então, faça recursiva, por favor. Ah, então, vamos lá. É brincadeira, tá, gente? Não vou banir, não. Antes de ir para grafos, a gente tem que falar sobre recursão, que é como a gente usa, como a gente faz a DFS. Uma função recursiva é uma função que chama a si mesma. Então, é como se tivesse uma função. Você declara uma função f aqui, né? Em C++, e aí, em algum momento do código ela vai fazer f, e ela vai chamar ela mesma, como se fosse isso aqui. E aí, quando tu olha isso aqui, tu fica, oxe, que idiota isso aqui. Vai entrar em loop infinito, né? Tipo, a função tá chamando ela mesma, então se ela ficar se chamando, se chamando, se chamando, é loop infinito. O que que tá acontecendo? Bom, é, a grande, uh, a grande mágica aqui é que ela se chama várias vezes, mas ela se chama com estados diferentes, né? Então, ela se chama, só que quando ela, né, chama ela mesma,
o estado que o programa está é diferente. Então, por exemplo, para não criar um loop infinito, a gente precisa de dois elementos, que é o caso base e o passo recursivo. Mas o que interessa mesmo é o exemplo. Então, o fatorial de um número n fatorial, vocês lembram que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, certo? Então, a gente consegue definir isso como uma recursão, que é um fatorial de n é caso base. Fatorial de 1 é 1, isso a gente pode retornar. Passo recursivo, fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1, que é isso aqui. Então, a função recursiva chama ela mesma, só que com parâmetros diferentes nesse caso. Mas pode ser também o estado do programa no geral está diferente, que é o caso da DFS, certo? Então, a gente define um caso base, que é para não entrar em loop infinito, uma condição de parada, igual a um loop. A gente define a condição de parada do loop. E o passo recursivo, que é como a função chama ela mesma. Legal? Legal? Isso é recursão. A definição de recursão é uma função que chama ela mesma. Só que aí vem esse problema do loop, e aí é por isso que funções recursivas seguem essa lógica aqui de caso base e passo recursivo. Desde entender, gente, recursão é meio mágico às vezes, mas é só prática. Você pratica com recursão, você aprende. Legal? Então, qualquer dúvida, pergunta sobre recursão. Mas vamos falar sobre o que importa, que é DFS. DFS. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma lista de adjacência, né? Eu gosto de chamar de grafo. Então, o grafo é uma lista de adjacência, que é para cada cara uma lista de quais vértices ele é adjacente. Eu chamo esse cara de grafo. Legal? O grafo é um array de listas. Tudo bem? O nome dessa variável aqui pode ser o que você quiser. Tem gente que chama de ADJ, tem gente que chama de G, chama de qualquer coisa. E eu crio um array de visitados, que é para marcar se um vértice já foi visitado. Beleza? Como é que funciona a DFS? Ela é uma função recursiva que recebe o vértice atual. Então, esse é o vértice que eu estou processando atualmente. Eu marco que eu já visitei esse vértice e eu percorro a lista de adjacência dele, que é os vizinhos. Se eu não visitei esse cara ainda, visita ele logo. Então, é como se fosse, tipo, tem um grafo assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, vamos colocar assim. Então, a ideia aqui é que tu começa no 1, por exemplo, e tu só vai andando. Tu começa no 1, aí, por exemplo, tu vai pro 2. No 2, tu processa ele, tu tenta ir pro 1 de novo, já foi visitado. Tu vai pro 4. Tu vai sempre andando, tu não para no mesmo lugar, beleza? Então, consigo ir pra algum lugar? Eu vou. Então, no 2, eu vou pro 4. No 4, eu vou pro 5. Consegui ir pro 5. Volto pro 4. Consegui pro 3. Legal, marco ele. Do 3, eu não consegui pro 1. Não consigo fazer mais nada. Não consigo fazer mais nada? Volta. Não consigo fazer mais nada? Volta. Não consigo fazer mais nada? Volta. É isso que isso faz. Essa recursão faz isso. Legal? Percebam que o código é raquítico, minúsculo. Então é muito fácil de codar isso, gente. Literalmente, uma, duas, três, quatro, 5 linhas. 5 linhas contando com esse troço aqui, que nem conta como linha. E aí é só as definições gerais que eu já tinha mostrado antes. Legal? Então, mas vamos fazer uma coisa bacana aqui. Então, vamos tentar visualizar a DFS rolando. Então, deixa eu ver aqui. Então, esse site aqui é um site para visualizar algoritmos. Então, ele meio que mostra o algoritmo rodando, tá? Então, qual que é a ideia? A DFS vai começar no vértice 0 e ele vai tentar andar pelo grafo enquanto der. Então, como é que funciona? Ele começa no vértice raiz, ele vai andando, vai pro vértice 1. Do vértice 1, eu consegui para alguém? Pro 3, vou. Do 3, consegui para alguém? Pro 2, vou. Do 2, vou pro 1, já foi visitado, volta. Volta pro 3, vai pro 4. E assim ele vai. Tenta ir para alguém, consigo? Vou. Se eu consigo? Vou. Consigo? Vou pro 6. Eu vou mandar esse site para vocês aí. Mas a DFS é o algoritmo mais burro que existe. Ele
Já vi gente chamando um algoritmo de como se fosse bêbado. Ele só vai. Tipo, ele vai andando pelo grafo, onde ele consegue entrar, ele entra. Legal? Porque no final o que eu quero é só saber quem eu consigo chegar. Legal? Então eu só entro onde eu consigo e aí eu vou marcando. Essa é a ideia. Não tem ideia bonitinha, não tem lógica, é só entrar. Legal? E é por isso que o código é muito simples. Ele só vai. Beleza? Embora seja burro e, né, bem simples, é muito útil isso aqui, tá? Então, aprendam. Ah, e é bom mencionar que grafos e a maioria dos assuntos você não aprende sem praticar. Grafos principalmente. Então, sem resolver problemas, você não vai aprender grafos nunca, né? Quer dizer, você aprende a teoria. É bem fácil de aprender, mas a resolver problemas de grafo é só resolvendo problemas. Então, às vezes pode ficar meio nebuloso, como codar uma DFS, recursão, mas codem, tentem debugar o código, tentem, né, printar, que fica intuitivo. E usem esse site aqui, é legalzinho. É divertido. Então, voltando para o problema motivador. Então, lembra que eu falei que, no caso, naquele problema do. Deixa eu voltar no problema. Eu já até esqueci qual é o problema agora. Esse aqui. Oxi. Que é quando eu defino que dois caras são amigos, todo mundo que, para um dado vértice 1, ele consegue chegar, vai ter que estar no mesmo time dele. Tipo, todo mundo, para um cara que ele consegue chegar, tem que estar no mesmo time dele. Porque é amigo dele ou é amigo indireto dele. Legal? Então, agora que a gente sabe DFS, o que a gente pode pensar? A gente pode fazer uma DFS para achar para um cara quem ele consegue chegar. E quem ele consegue chegar vai ter que estar no time dele. Legal? E a ideia para resolver o problema é a seguinte. Vamos voltar aqui. É, Então, a gente pode pensar no problema como um grafo, que existe uma lista de I para J se eles são amigos. Então, como eu falei, duas pessoas só não vão estar no mesmo time se não existir caminho entre eles. Certo? Meu Deus. É, Como é um grafo não direcionado, dois caras só não vão estar no mesmo caminho se eles não estão na mesma componente. Faz sentido isso? Então, dado um grafo, para que não exista caminho entre dois vértices, um grafo direcionado, só acontece se e somente se eles estão em componentes diferentes. Alguém discorda de mim? Alguém acha que isso não faz sentido? Alguém acha isso contra-intuitivo? A ideia é como se fossem ilhas, né? Não existe caminho entre mim e um cara, só se ele está em outra ilha. Eu não consigo passar pela água. Não sei se isso ajuda, né? Mas, tipo, é como se fossem várias ilhas aqui, que é uma ilha, aqui é outra ilha. E no meio é água. Então, os caras não conseguem chegar, porque eles estão em ilhas diferentes, né? Legal? Então, no final, o que a gente quer saber? A gente quer saber quantos componentes conexos esse grafo tem. Legal? A forma de fazer isso é descobrir para um cara quem está no componente dele. Certo? Então, por exemplo, se é tipo assim, 1, 2 e 3 o grafo, cada cara está no seu próprio componente, certo? Ninguém está ligado a ninguém. Ah, e aí, quando a gente for rodar DFS, esse cara não vai conseguir chegar em ninguém. Então, qual que é a ideia? Para resolver o problema, a gente roda DFS num cara e marca todo mundo vai estar na mesma componente, certo? A gente tenta rodar a DFS de cada cara. Se o cara já foi visitado e está no componente, não tem por que rodar nele, certo? Porque se já está no componente, ele já está no time, então ele não vai acrescentar nada na minha resposta. Ele já tem o time definido. Legal? Então, resumindo,
Esse problema eu vou resolver com vocês. Calma aí. Vamos lá. Vamos resolver do zero. O mais completo do zero. Sim, gente, deu de entender o problema. E a DFS também, né? O problema é quantos componentes conexos eu tenho no grafo. A DFS é para descobrir, dado um cara, quem eu consigo chegar no grafo. Legal? E a DFS? Acho que a DFS é meio mágica. Realmente a recursão é meio ruim de primeira, mas... deixa eu mostrar de novo. Tá meio sem zoom assim. Calma aí. Deixa eu mostrar a DFS de novo. Então, a ideia da DFS é justamente entrar num vértice se eu não visitei ele ainda. Eu sempre entro no vértice, eu consigo. Legal? A condição de parada? Então, isso que é estranho, né? Eu esqueci de mencionar isso. A condição de parada da DFS é implícita, que é se eu não consigo visitar mais ninguém, eu vou sair desse for aqui, né? Então, dado que eu estou no vértice U, se eu não consigo visitar mais ninguém, ah, eu saio desse for. E tu percebe que sempre que eu entro num vértice, eu marco ele como visitado. Então, se eu marco o visitado U igual a true, quer dizer que eu nunca mais vou entrar nesse vértice de novo. Beleza? Então, eu só entro num vértice uma vez. Quando eu termino de processar ele, eu acabo a função e ele retorna. Eu posso colocar um return aqui no final, mas como é void, não importa. Então, perceba, quando acaba essa função aqui, quando ele sai desse for, ele vai retornar para o cara que chamou ele. Exato. Exato. Aí ele vai percorrer toda a lista de adjacência. Quando acaba, não consigo visitar mais ninguém, ele vai retornar. É uma função void. Então, por exemplo, se eu tenho uma defesa assim, e eu posso, tipo, para cada vértice no grafo, se não foi visitado, TFSU, no final, é como se tivesse um return aqui, que é, quando eu termino de processar esse cara, retorne. Só que como é uma função void, está implícito. Mas eu posso deixar o return aqui. E aí sempre que eu entro num cara, eu marco que ele está visitado. Então, tu concorda que quando eu marco todo mundo como visitado no meu grafo, ah, eu nunca mais vou chamar essa função DFS? Porque como todo mundo foi visitado, sempre que eu checo esse if, ele dá um continue e não roda, não entra aqui. Concorda que eu nunca mais vou entrar em ninguém quando todo mundo foi visitado? Então a condição de parada da DFS é todo mundo ser visitado. Porque aí nunca mais essa função vai ser chamada e agora só vai retornar. Entendeu? A ideia é por aí. Eu devia ter explicado isso melhor, mas a gente pode dizer que a condição de parada da DFS é implícita. Então não existe um caso básico de tipo, if tal coisa retorne, acabou, mas ela para de se chamar, e aí meio que é o caso básico. É um pouco complexo até, agora que eu parei pra pensar. Mas é legal. E é bem simples, faz sentido, né? Bom, e aqui eu já codei isso aqui, então eu vou aproveitar. Então, como eu falei, eu sempre gosto de declarar o meu grafo como... Vamos lá, vamos explicar parte por parte. Vamos declarar um array gigante. Então, eu primeiro crio um valor gigante, que é o max n, que é o maior valor possível para o meu n na questão. Você pode declarar esse valor aqui gigante, tá? Não precisa se preocupar, não. E aí eu crio o meu grafo, que é um array em que cada posição eu guardo para um vértice quem ele se liga. É uma lista de adjacência, né? Tipo, para cada vértice, quem é adjacente a ele. Legal? E eu também guardo um, um array de visitados, que é, já visitei esse cara? No começo, todo mundo é falso, certo? Quando eu crio um array global assim,
ele já cria como falso. Então, é de boa. Sempre que ele entra na função, eu marco que ele já foi visitado como true. Legal? Então, qual que é a parada? Vamos ler o problema aqui. Eu tenho um inteiro N e um inteiro M, que é o número de alunos e o número de amizades. Então, um inteiro M, N. É o número de vértices e o número de arestas, certo? O que a gente faz? A gente faz um loop para ler M arestas. Já mostrei isso para vocês. Ler M arestas. A cada aresta a gente adiciona. Oh, meu Deus. O V na lista de U e o U na lista de V. Né? Como é uma aresta é, não direcionada, ela vai e volta, a gente adiciona ela indo e voltando. Né? Uma aresta. É como se fosse isso aqui, né? Uma aresta de 1 para 2 não direcionada é equivalente a uma aresta de 1 para 2 indo e de 2 para 1 voltando. Legal? Isso é de boa, né? Legal. Lemos o gráfico. O que a gente faz agora? Para cada cara, eu quero marcar ah, a componente. Para cada cara, eu quero marcar todo mundo na componente dele. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, um exemplo de gráfico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, do 1, 2 e 3. Quando eu processo 1, eu quero marcar que o 1 já foi visitado, aí marco o 2 foi visitado, o 3 foi visitado, termina a DFS dele. Legal? Ah, quando eu chego no 4, eu marco o 4 e visito toda a componente dele, o 4 e o 5. Legal? A DFS já está fazendo isso para mim. Na hora que eu entro num vértice, ele marca como visitado. Legal? Então, qual que é a ideia? Quantidade de times igual a zero no começo. Quando eu processo um cara, eu aumento a quantidade de times e chamo a DFS para esse cara. Legal? Vamos chamar aí de vértice. Então, para cada vértice, eu chamo a DFS nele e marco todo mundo que está no time dele. Só que perceba, se um cara já foi visitado, visitado. Se um cara foi visitado, ele já tem um time. Então eu não posso aumentar a resposta e chamar DFS. Certo? Faz sentido? Então, esse cara já tá num time de alguém que foi chamado, então dá um continue. No pior dos. Né, se todo mundo estiver desconectado assim, 1, 2 e 3, ele vai chamar DFS para esse cara marcar que ele tá num componente, para esse cara ele tá em outro componente, para esse cara tá no outro componente. Então são 3 times no total. Aí no final tem que printar a quantidade de times. Legal? E eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se funciona. Sim. Olha aí, gente. Stack Overflow. Por quê? Vamos analisar isso aqui. Stack Overflow. Interessante. Eu marco que U foi visitado. Para cada V no grafo de U, se não foi visitado, DFS de U. Ué, o que aconteceu, gente? Hum, hum, ué. Se visitar, o que está acontecendo?
Gente, grafos pode ser um pouco duro às vezes. Hum, hum, que é isso? Ah, tá. Percebam aqui. Olha a merda que eu fiz. Eu tô processando o Caraú, eu percorro a lista de adjacência e chamo a DFS pro próprio Caraú. Minha recursão entrou em loop. Então, recursão é bem perigoso às vezes. E às vezes entra em loop. E às vezes é difícil achar onde está o erro. Então, recursão é perigoso, mas é, é mais simples de codar. Códigos de 2 linhas, só a recursão pode proporcionar pra gente. Dito isso, vamos ver se funciona agora. Funcionou aqui. Vamos ver se passa. Pararam. Sem mais. Se alguém quiser resolver o problema, depois está aqui. O código vai estar no GitHub, eu vou mandar também lá no grupo do WhatsApp. Ah, cadê? Se passar, né? Não sei se vai passar. E aí, passou. Deve entender a ideia, gente, de contar os componentes. É, e afins. Ah, bom, resolvemos o problema. E era isso que eu tinha para aula de hoje. Mas como a gente tem tempo, eu posso resolver mais um problema da lista, que já está aberto. Deixa eu ver qual eu vou resolver. Ah, acho que eu vou resolver esse. Esse, talvez. Esse. Pode ser. Alguém tem alguma dúvida sobre implementação, DFS, código? Eu tinha que perguntar, né? Isso aqui. Qual é a complexidade desse código, gente? Alguém sabe? Esse for aqui, que chama DFS? 1 bis para quem acertar a complexidade disso aqui. Quero o O. Pode ir alguma coisa aí. Quem sabe? Deixa eu mostrar o código de novo. Então, gente, qual é a complexidade? Quem sabe? Vocês podem chutar e errar, tá? Não tem problema. E aí? Alguém, alguém arrisca? Um for que vai de 1 até n. E se um cara não foi visitado, chama DFS. O de n, chute. Especifique mais. Bom, n é a quantidade de vértices, e m é a quantidade de áreas. Ah, V vezes E faz sentido. Mas não, não é. Não é V vezes E. Lembrando que quem acertar ganha 1 bis, tá? Então, eu tenho um for aqui que vai de 1 até n. E para cada cara, se ele não foi visitado, eu chamo a DFS. E aí, na DFS, ele visita todo mundo da componente dele, certo? Analisar a complexidade de recursão é sempre chato e um pouco difícil. Ah, mas né, a gente pode, né, analisar, fazer algumas análises aqui. Então, por exemplo, quantas vezes o meu cara vai ser processado? Tipo, por exemplo, quantas vezes no máximo um cara vai ser processado? Isso é algo que a gente pode começar a pensar. Não, Iago, você tá alastrando já. Log de quê, pô? Não tem nada com log aqui, pô. Lembra que log é só quando tem divisões ou ordenação, ou algo tipo busca binária, algo dividindo ou multiplicando. É, Não tem log aqui, tá? Mas boa tentativa. Gostei que você está determinando. Então, tipo assim, para um vértice qualquer, qual é o máximo de vezes que ele vai ser processado nessa DFS aqui? Alguém sabe dizer?
para um vértice só. Um vértice. Quantas vezes ele vai ser chamado para essa DFS aí? E processado? Para um vértice? Ou isso já é a complexidade total? É, tá certo. Mas por quê? Essa é a grande questão, a mais importante. Por que a complexidade é V mais E? Qual é o máximo de vezes que um cara vai ser chamado aqui na DFS? Hein? Tipo, a grande sacada, gente, para a complexidade aqui é que sempre que tu entra num vértice, tu marca ele como visitado, certo? O que isso significa pra gente? Sim, exatamente. Sempre que tu entra num vértice, tu marca ele como visitado, certo? Isso significa o quê? Que nunca mais tu vai processar esse cara. Por quê? Tu não vai chamar ele por aqui, porque DFSV, né? Tem um continue. E tu não vai chamar ele aqui, porque se for visitado, dá um continue. Então, um cara só entra nessa função de DFS uma vez, certo? E para cada cara, ele passa por esse for. Perceba que esse for aqui é a quantidade de arestas no grafo. Por quê? Porque cada vez que aparece uma aresta, a gente adiciona em dois lugares, né? Dá um pushback em dois lugares. Então, esse for aqui, a quantidade de vezes somado no total, em todas as chamadas de DFS, é 2 vezes M, né? Porque cada aresta M, adiciona em dois lugares, em duas listas diferentes. Então, deu de entender, né? 2 vezes M. Então, a complexidade seria O de N mais 2 vezes M, que fica O de N mais M. Legal? Repetindo, sempre que eu entro num vértice, eu marco ele como visitado. Logo, eu nunca mais processo ele. Logo, como eu só processo ele uma vez, esse for só é processado uma vez. E o somatório desses for é a quantidade de aresta. Legal? Complexidades recursivas sempre são um pouco chatas, mas vocês conseguem. Eu confio em vocês. Vamos. E vamos resolver esse problema aqui, tá? Eu não sei escolher o problema mais fácil, mas tudo bem. Deu de entender a complexidade, o código e afins, DFS, recursão, alguma dúvida? Ou eu posso ir para o problema? Vou dar uma chance para vocês. Eu posso repetir alguma coisa. Eu tô com tempo sobrando hoje, né? Por algum motivo. Então eu posso repetir alguma coisa. Como ninguém tem nenhuma dúvida, vamos resolver esse problema. Bem legal. Hoje em dia, o tráfego de mão única é introduzido no mundo todo para melhorar a segurança ao dirigir. O governo de Berlândia decidiu acompanhar as novas tendências. Anteriormente, todas as N cidades de Berlândia estavam conectadas por N estradas de mão dupla em um anel. Ou seja, cada cidade estava conectada diretamente a exatamente outras duas cidades. Então, eu preciso de um quadro em branco, gente. Devia ter deixado. Eu posso fazer isso. Então, um formato de anel, que ele está falando aqui na cidade, é literalmente isso aqui, né? Que a gente já tinha visto antes. Um anel é um grafo ciclo, que é um grafo que forma um anel, né? É um círculo, assim. Legal? Então, onde é que eu estava? Em um anel. Cada cidade estava conectada diretamente a exatamente outras duas cidades, e de cada cidade era possível chegar a qualquer outra. O governo de Berlândia introduziu o tráfego de mão única em todas as N estradas, mas logo ficou claro que era impossível. Logo ficou claro que é impossível chegar de algumas cidades a algumas outras. Agora, para cada estrada, sabe-se em qual direção o tráfego é direcionado nela, e o custo para redirecionar o tráfego, e o custo para redirecionar o tráfego. Qual a menor quantia de dinheiro que o governo deve gastar
no redirecionamento das estradas para que cada cidade você possa chegar a qualquer outra. Meu Deus, que questão confusa. Mas resumindo, vamos pegar um exemplo aqui. Um 3. Então, resumindo. Tu tinha um grafo antes que era todo mundo conectado, agora tu tem um grafo assim, né? Um 3, um 2, um 2 e um 3, um 2 e 3, 2. Então agora tu tem uma estrada assim, legal? E aqui é o custo para redirecionar elas, ok? Ah, legal. Então tu quer saber o menor custo para redirecionar todas as estradas. Então, por exemplo, ah, nesse caso aqui, ah, percebam que do vértice 2 eu não consigo chegar nos outros vértices. Então, do 2 não vai chegar no 1 nem no 3. No 3 eu chego no 2, mas não chego no 1. Então, para resolver isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer algo assim, né? Um 3, 2, e eu inverto essa aresta, né? E agora, tipo, 1 pro 3, 3 pro 2, 2 pro 1. E o custo de fazer isso é 1, né? Porque, tipo, o custo associado a cada aresta é o de inverter ela. Então, aqui eu gastei 1 para inverter e ela apontar pro 1 agora. E agora todo mundo chega em todo mundo, porque é um ciclo. Legal? Deu entender o problema? Show? Então, qual que é a parada? É... Para que todo mundo chegue em todo mundo, é... se você considerar um vértice 1 como central, aqui, por exemplo, se você considerar que começa no 1 e vai no sentido anti-horário, né? Pensando no que é um anel, 1, 2, 3. Se tiver qualquer aresta que está no sentido contrário a esse sentido, ah, a esse sentido anti-horário que eu defini aqui para o 1, deu ruim. Porque eu não vou conseguir chegar em todo mundo. Porque na hora que eu chegar nesse cara, eu não consigo mais andar. Legal? Então, se tiver. Se eu tento ir no sentido anti-horário e eu ando aqui e uma está no sentido contrário, eu não consigo passar, eu tenho que inverter ela. E a mesma coisa no sentido. Isso aqui é anti-horário. Isso aqui é horário, foi mal. Se eu for no horário e tem uma aresta no sentido anti-horário, eu tenho que inverter ela, porque deu ruim. Se eu vou no sentido anti-horário e tem uma aresta no sentido horário, eu tenho que inverter ela, porque ela tá me travando. Legal? Então perceba, o meu grafo, um vértice, melhor dizendo, todos os vértices só conseguem chegar em todos os outros vértices se todas as arestas estiverem indo na mesma direção, ou horário ou anti-horário. Faz sentido isso? É. Porque se eu tiver arestas em sentidos contrários, tipo assim, esse vértice vai ficar preso, esse 2. Então, como ele vai ficar preso, ele não consegue chegar em ninguém. Então, eu tenho que inverter essa aresta. Faz sentido? Logo, para resolver esse problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas testar. Ou eu vou inverter todo mundo para ficar horário, ou todo mundo para ficar anti-horário. E a resposta é o mínimo, a menor quantia, entre as duas opções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 131, 125, 321. É, 131, 3, 2, 1 e 1, 2, 5. Nesse caso, eu posso tentar ir no sentido horário. Mas se for no sentido horário, eu vou ter que inverter essa aresta. E aí eu gastaria 5 para inverter essa aresta. E aí ficaria tipo 5, 1 e 1. E aí o custo total seria 1.
Só que se eu fosse no sentido anti-horário, seria melhor. Porque aí, o que que eu faria? Eu manteria essa aresta aqui, 1, 2. Eu inverteria essa, 2, 3. E eu inverteria essa. E o custo seria 2, né? Inverte essa, inverte essa. E a resposta é 2. Faz sentido, gente? Essa questão? É basicamente testar o sentido horário e anti-horário, ah, dado o vértice inicial é arbitrário, né? Eu posso testar em qualquer vértice. Eu só testo ir para um lado e para o outro. Ah, e eu quis mostrar essa questão porque, às vezes, o mais difícil na questão de grafo é entender o problema. E, às vezes, você tem uma ideia para a questão, mas você não consegue transformar ela em código, porque grafos é, tipo, ideias, né? Meio abstrato, são bolinhas e tracinhos. Como que isso vira código? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a C.cpp. Vou pegar um código aqui. Só qualquer ideia. O que que eu vou fazer? Então, perceba que nesse caso aqui, o grafo ele é ponderado, é? É ponderado. Então, é um grafo que tem pesos. Então, a gente pode definir para cada aresta o peso dela. Então, por exemplo, em vez de cada, cada cara tem uma lista de adjacência marcando que vértice ele vai, cada cara. Ai, meu Deus. Cada cara. Então, vou zero no vizinho me deixando maluco, mas tudo bem. Cada cara agora tem uma lista de pares. E um par é uma aresta e o custo dessa aresta. Legal? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ler a aresta e a aresta é UVW, certo? Então, UVW. W é o peso. Weight em inglês. Certo? E o que que eu vou fazer? Perceba que o custo CI é o custo para redirecionar a aresta, certo? Então, eu posso dizer que o custo de U para V, o custo de ir de U para V é zero. Porque ir na direção natural da aresta não custa nada. Legal? Só que o custo de V para U, de V para U, é W. Né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, andar na aresta de 1 para 2 não custa nada. Mas inverter ela custa 5. Então eu posso dizer que andar na aresta invertida custa 5. Legal? Então, às vezes, em problemas de grau, você tem que ter uma pequena malandragem na modelagem na hora de codar. Que é tipo, qual a melhor forma de representar? E, tipo, como que você pensa? Então, no meu caso, como eu quero testar ah, tanto ir no sentido horário quanto ir no sentido anti-horário, eu deixo como se fossem as duas opções de arestas, tá? E aí, só que uma aresta custa peso zero e outra custa o peso de inverter ela. Legal? Ok. Agora que eu fiz isso, aqui, tipo, custo de inverter a aresta. Bom, agora eu vou definir um vértice de início. Então, por exemplo, vamos dizer que ele começa no 1, certo? No 1, eu, eu tenho que ir ou para a esquerda ou para a direita. Isso é meio arbitrário, né? Então eu posso, tipo, testo ir para o primeiro cara da lista de adjacência dele e depois eu testo ir para o segundo cara da lista de adjacência dele. Então seria algo assim, né? Que é tipo. ah, vamos fazer assim. É, a minha função de defesa vai retornar um inteiro, que é o custo de andar nesse sentido. Então, vamos fazer o seguinte. Cada vértice na minha. Opa! É, então, vamos lá. Primeiro tem que marcar o cara como visitado, né? Isso aqui é o básico.
Ah, como o meu grafo é um par, eu posso pegar os valores do par assim, né? O primeiro valor do par é o V, que é o vértice que eu estou indo. O segundo valor do par é o peso de ir para esse vértice, certo? Então, andando nesse sentido, eu tenho que só tomar cuidado com o seguinte, né? Então, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso voltar para o cara anterior. Então, na minha lista de adjacência, ah, por exemplo, aqui, é, o 1 vai ter o 2 e o 3 na lista de adjacência. O 2 vai ter o 1 e o 2, certo? Por exemplo, quando eu vou do 1 para o 3, vou do 1, não, vou do 1 para o 2, eu chego no 2, a DFS pode tentar voltar para o 1, certo? Então, eu não posso deixar isso acontecer. Legal? Então, se o vértice que eu estou tentando ir é o anterior, eu não vou. Legal? Porque se eu estou indo num sentido, eu quero continuar nele. Legal? Ah, se não é o anterior, eu vejo o custo de ir para ele e somo com o custo de continuar nesse caminho. Legal? Desse deve estar certo. Deve estar certo. Então, a ideia é basicamente essa. Define o vértice de início, que vai ser 1, arbitrariamente. Aí, o que que eu faço? Para cada cara na lista de adjacência de 1, é, eu tenho aqui a resposta, que é, vou colocar infinito, colocar int, max, que é fazer infinito. Então, a resposta é o mínimo entre o que eu já tenho e W mais DFS de V. Então, aqui eu estou testando ir para cada vértice. Beleza? O anterior. O anterior é 1. E no final eu printo a resposta. É bem comum em questões de grafos você perder, tipo, meia hora, uma hora tentando entender o problema e tentando modelar. Então, não desistam, lutem para tentar entender que no final vai dar pena. Eu acho. Vale a pena. Tá. Então a ideia é basicamente essa. No final eu nem precisei do visitado, né? Porque como os vértices só tem grau 2, se ele não está olhando para o anterior, ele está olhando para o cara certo. Então eu não preciso marcar quem está visitado ou não. Então, nesse caso, nem vou precisar. Mas é uma especificidade desse problema em específico, né? Que é o fato do grafo ser um anel, que é essa estrutura aqui, né, de ciclo. Eu não preciso marcar como visitado porque eu só estou indo numa direção. Então, é isso. E no final eu imprimo a resposta. E eu acho que deve estar certo isso aqui, né? Eu acho. Essa questão não é fácil, tá? Eu coloquei ela, mas. Não, é, deu ruim. W mais FS. Deixa eu colocar um. Não, acho que não, né? Ué, o que que deu errado? W foi igual ao anterior. Anterior. N gráfico. O que aconteceu, gente? Vamos ver isso aqui. Algo aconteceu aqui. Ah, ah, tu não leu M. É porque num grafo ciclo, assim, né? A quantidade de arestas já é definida, né? Porque se eu tenho N vértices, vão ser N arestas. Que é tipo, é, é isso mesmo. Então, eu tinha esquecido disso. Então, se o meu grafo é um anel, e eu tenho N vértices nesse anel, logo, ah,
Logo faz sentido isso. Logo eu tenho N arestas. Faz sentido isso, eu acho. Que é algo assim, né? Faz sentido. Então tu liga tipo 1, 2, 3, 4. Que é pra voltar. 1, 2, 3. Faz sentido. Então eu só tenho. Eu vou fazer assim. Eu tenho N arestas. Então aqui eu vou ler N arestas, beleza? Não funciona muito bem, não. Vixe. O que que tá rolando, galera? Calma aí. Ah, hum, no final, né? Ele dá a volta no ciclo. Então, se eu der a volta toda no ciclo e cheguei num cara que é igual a 1, eu terminei. Então eu posso dar um. Na verdade, é aqui, né? Porque eu ainda tenho que contar a aresta do 1. Então, algo assim, né? Quando eu termino de dar a volta toda e chego no 1 de novo, eu retorno 0. Para não entrar num loop infinito. Acho que é isso. Questão de gráfico não é fácil, não, gente. Tá mais essa. Deu 1. Parece certo. Aqui, 2. 79. 9. Isso aqui dá 0. Isso aqui tá certo. E acho que é isso. Essa questão aqui é difícil, hein? Rapaz, eu acho que eu vou colocar ela mais pro final da lista. Ela tá como assim. Tem questões mais fáceis na lista, tá? Então, não se preocupe. Essa aqui é difícil. Mas fez sentido? Pelo menos vocês vão ter o código para olhar agora, tá, nessa questão. E tá tudo no GitHub. Eu vou mandar para vocês. Então, qualquer coisa, olhem esse código aqui. Mas é uma ideia interessante essa questão. É uma coisa que grafos têm é que, às vezes, com base no formato do grafo e algumas propriedades, tudo muda na questão. Tipo, você não pode meio que ficar decorando fórmulas de percorrer um grafo, porque às vezes muda, às vezes tem uma restrição a mais, uma coisa a mais, e aí você tem que colocar um if aqui. Então, gente, mantenham a mente aberta e não se prendam a, tipo, eu tenho que fazer o código da DFS desse jeitinho. Porque, olha, eu tive que mudar o código da DFS aqui na tora, colocar um if aqui, colocar um outro if aqui, um parâmetro. Tipo, tentem estudar, né? Tipo, fazer as questões e tentem ter domínio do que vocês estão fazendo. Tipo, entender o código. Não precisa ter pressa. Tipo, façam as questões no tempo de vocês. Tentem entender o que estão fazendo. O mais importante é isso. Sintam que estão se desenvolvendo. E eventualmente vocês vão ficar melhores. Legal? Dito isso, hora da chamada e acabou a aula, gente. Vamos parar de gravar.